Eu venho trabalhando com pesquisa de profecias já por 30 anos. A minha leitura é que as profecias na Bíblia, elas revelam o programa de Deus para o mundo. Deus montou um organograma de ação e as profecias mostram como Deus está se movendo, mostrando que o nosso mundo não está solto. E quando você vai para 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro revela que as profecias são como uma candeia que vão brilhar em um mundo tenebroso. E você pega a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, Paulo diz que nós estamos vivendo em um mundo tenebroso. Então a ideia, reunindo os textos, é que as profecias vão funcionar como uma luz que brilha, dizendo para você e para mim qual é a hora que o arrebatamento está próximo e qual é a hora que o mundo vai chegar no seu ômega. Não é? O Apocalipse é o ômega, o livro de Gênesis é o alfa. Então o ômega está perto para fechar as cortinas e o mundo está chegando ao seu final. Segundo alguns estudiosos, esta sexta trombeta pode ter sido aberta em 11 de setembro, quando os aviões foram jogados nas Torres Gêmeas na América do Norte. Vocês lembram do 11 de setembro? Quando os ataques do Bin Laden tiveram início ali. A ideia é que o terrorismo, até 11 de setembro, ele não tinha mostrado a sua cara. O terrorismo dizia: olha, vai explodir uma bomba no metrô, então ninguém ia lá. Vai explodir uma bomba no mercado, então as pessoas tinham que sair de lá. Então até 11 de setembro, o terrorismo não tinha mostrado a sua face, a sua fisionomia. Em 11 de setembro, o terrorismo disse o seguinte: chegamos para ficar e a partir de agora o mundo vai viver debaixo da influência forte do terrorismo. Segundo os pesquisadores, o Bagdad, que é o líder do Império Islâmico, do chamado ISIS, se nós achamos que o Bin Laden foi extremamente mau e o Bin Laden foi extremamente terrorista, o Bin Laden não conquistou nem 5 metros de terra. No seu período liderando Al-Qaeda, ele não conquistou 5 metros de terra, mas ele era muito mau e ele causou muita maldade. O Bagdad, líder do ISIS, conquistou um território do tamanho do Reino Unido, ou talvez até do tamanho da Europa, segundo alguns. E segundo os comentaristas, o Bagdad, líder do ISIS, é 1000 vezes o Bin Laden. Então, se nós vimos um Bin Laden morrendo, nós temos agora 1000 Bin Ladens. Quer dizer, um terrorismo multiplicado, crescido 1000 vezes. Então, segundo alguns, esse anjo da sexta trombeta, que vai soltar 4 anjos na região do Eufrates, ele começou em 11 de setembro. Alguns acham que não, que nós ainda estamos entre o 11 de setembro e a sexta trombeta, que deve ser aberta a qualquer momento, tendo em vista que o Eufrates está secando. É uma profecia bíblica: o Eufrates vai secar, para que esse exército, com cabeça de cavalos, como cabeça de leão e boca que saía fogo, fumaça e enxofre, se mova. Que exército é esse? Alguns afirmam que é o exército do Irã. A cabeça, a fisionomia do exército iraniano
muito semelhante a essa descrição de Apocalipse 9, que tem como finalidade atacar Israel. Finalidade do Irã, motivação do Irã, decisão do Irã que Israel deve desaparecer do mapa. Porém, as profecias afirmam que Israel não vai desaparecer do mapa. Israel vai ficar onde está, embora sofra alguns ataques, e eu não vou entrar nos detalhes de Israel aqui esta manhã. Aí nós teríamos que gastar um tempo muito grande para mostrar como as profecias, lembrando que elas são como luminárias para nós, elas começaram a cumprir-se em Israel para nós, no nosso tempo, em 1948, quando Israel tornou-se uma nação socioeconômica e política independente, com o voto de um brasileiro. Será que é por isso que o Brasil é um país abençoado por Deus, lindo por natureza, como a música do Simonal? O Oswaldo Aranha, em maio de 48, deu um voto Minerva, decidindo que Israel deveria ser uma nação sociopolítica e econômica independente. Essa é uma profecia de Isaías, de Ezequiel, que Deus iria reunir Israel novamente. Os judeus estão voltando para lá agora com grande quantidade, porque há uma grande perseguição movida contra os judeus em todo o mundo. Vocês estão lendo isso nos jornais, certamente. O que eu quero dizer com isso inicialmente é que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Quando será? Amanhã? Nós não sabemos a data. Mais 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nós não temos como marcar uma data, mas estes acontecimentos, por exemplo, e eu não vou falar de profecias hoje, mas eu quero introduzir com isso Mateus capítulo 24. Tem um dado interessante que está acontecendo agora, neste momento. Mateus 24, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, como nós já vimos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. A palavra terremoto aqui, ela não pode ser traduzida na sua integralidade, porque ela tem uma tradução muito grande. E se os tradutores tivessem colocado aqui toda a definição e eles tivessem tomado o grego, onde o Novo Testamento foi escrito no original, nós teríamos uma Bíblia muito volumosa, impossível de carregá-la. Então os tradutores foram muito inteligentes e guiados pelo Espírito em procurar termos mais próximos do original e que fosse de um entendimento muito mais claro para todo mundo. Mas terremoto aqui tem a ver com furacões, com tufões, com maremotos, todos esses cismas que nós estamos vendo, que a palavra no grego aqui, a raiz dela é a palavra para cismas, para sismologia. Então, os furacões são sismos que a natureza está presenciando, e nós estamos vivendo agora um dado sismológico, que é o Irma, é uma palavra alemã para deusa da guerra. Se não houver uma mudança da parte de Deus, alguns dizem que os tufões e furacões sempre recebem nome de mulheres, não é? Vem um furacão aí, o nome dele é uma mulher, não é? Mas o próximo agora é José. Por que José? Porque José é nome de todo homem. Todo homem é José. E agora, José? Não é? Embora os homens estão perdendo a sua masculinidade, os homens estão afeminados por influência da mídia, da psicologia, da sociologia, e nós, os homens, precisamos ser mais masculinos.
falar como homens, nos vestir como homens e agir como homens, não como machistas, que é bem diferente, né? Mas como homens. As mulheres precisam de homens e não de homens efeminados, né? As mulheres precisam de homens que sabem qual é o seu lugar na masculinidade. Então você que está aqui, meu irmão, fale como homem, não fale como mulher. Larga esse linguajar mole, indefinido. Eu estou discipulando alguns homens. Eu tive que dizer para um homem, eu estudei um rapaz que tem quase 30 anos, rapaz, você fala com a boca toda mole agora, né? Fala como homem, rapaz. Ou você já virou? Agora, é possível falar como homem e falar dócil, e falar amoroso, e falar com graça, né? Sem falar de maneira bruta, né? É possível, o Espírito Santo nos dá essa capacidade, né? De ser dócil, mas firme, né? As mulheres querem isso. As mulheres estão se queixando que está difícil encontrar homem masculino. É verdade. Então, os irmãos aí ajudem os mais novos a serem homens para valer. Então, o nosso tempo é um tempo de furacões, terremotos, maremotos. Vimos agora no México o maior terremoto em 100 anos. E alguns têm me dito, mas Josué sempre teve terremoto. É verdade. Sempre teve maremoto. É real. Mas acontece, os pesquisadores estão dizendo que o volume dele está crescendo de uma maneira extremamente preocupante. E os danos causados pelos terremotos, furacões e maremotos é maior em toda a história. O Katrina, que chegou a invadir a cidade de Nova Orleans, com todo o seu pecado, embora diga o Apocalipse 9 que eles não se arrependeram. Os mesmos pecados de Nova Orleans estão lá. Carnaval, a nudez, a prostituição, a imoralidade está em Nova Orleans. Aquele desastre todo não mudou a cabeça do pessoal de Nova Orleans. É bíblico. É interessante isso. E depois a gente fica perguntando por que é que isso tem que acontecer. Será que as pessoas não vão se arrepender? A Bíblia diz que muitos não vão se arrepender. Alguns perguntaram para mim, você está orando por todos os moradores dessa região? Eu estou orando pelos irmãos, primeiramente, pela igreja que está ali, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos pobres, mas muitos, Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. Eles decidiram viver na prostituição, Deus os entregou à prostituição. Eles decidiram viver na pornografia, Deus os entregou à pornografia. Eles decidiram viver no adultério, Deus os entregou ao adultério. Está lá em Romanos capítulo 1. Então, antes do arrebatamento, e pessoalmente eu não creio que a igreja vê a chegada do anticristo, a igreja espera por Cristo, não pelo anticristo. Nós esperamos o Senhor nas nuvens. O Senhor não vem para todo mundo ver. Quando Ele encontra a igreja vai encontrá-lo entre nuvens. Depois, então, na sua segunda vinda, essa é a minha leitura escatológica, alguns veem diferente. O Senhor então vem que todo olho verá. Há 50 anos atrás, quando eu lia isso, eu pensava, como é que todo olho verá? Agora, com o avanço tecnológico, a internet, todo mundo com celular, com 5G, vê tudo em tempo real. Nós vamos ver em qualquer lugar. Nós vamos ver o Senhor chegando, não é? Alguns têm me perguntado se o anticristo será o dono do Facebook, porque ele é o dono de tudo que existe agora, não é? Ele tem o controle do WhatsApp, do Instagram e de toda a parte que controla a nossa vida, não é? Então ele é o anticristo. Bom, não dá para dizer quem é o anticristo, mas é alguém que deve ter raiz judaica e é alguém que terá o controle da vida de todo mundo. E vai saber tudo de todo mundo, não é? Ele tem um perfil, mas não dá para dizer que é ele. Ele pode ser um dos, respeitando o nome de João Batista, ele pode ser um dos João Batistas do anticristo, né? Que Paulo chama de homem do pecado. A ideia ali de homem do pecado
é que nós veremos o pecado andando na rua como nunca vimos. Nós vimos o homem da graça, nós vimos o homem da justiça, nós vimos o homem do amor, o homem da bondade, nós vimos o homem da misericórdia andando há 2000 anos atrás no nosso mundo. Agora nós veremos o homem da iniquidade, nós veremos o pecado andando ao nosso lado, no prédio, no trabalho, no mercado. Se a igreja não for firme, bíblica e séria, nós veremos na igreja, como já estamos vendo, em muitas igrejas, o pecado já não é mencionado. Mas eu queria mencionar essas questões inicialmente, dizendo que os maremotos, os terremotos, os furacões, estão dizendo para nós como igreja que o arrebatamento está muito próximo. C.S. Lewis, que foi um irmão de 50, 60, 70 anos atrás, cabeça boa, às vezes com alguma mistura, quem tem cabeça muito alta corre o risco de misturar algumas coisas, mas ele foi uma boa cabeça. E ele dizia o seguinte, que Deus sempre tem algo para nos dizer. Então, quando abrimos a Bíblia, Deus fala. Se você não abrir a Bíblia essa semana, Deus não falou com você. Você pode ter ido a um profeta, alguém que fala em línguas, com interpretação, não é isso. Abrir a Bíblia, é na palavra que Deus fala. Se você não abriu a Bíblia, Deus não falou. Você pode ter visto uma mensagem no YouTube, pode ter visto uma pregação minha lá, mas se você não abriu a Bíblia, se não teve uma palavra de Deus no seu coração, você precisa abrir a Bíblia, ouvir Deus falar pela palavra. E o C.S. Lewis diz que Deus sempre quer falar algo conosco. E quando a gente não ouve, Deus liga o megafone. O megafone de Deus são as tempestades, as crises, as batalhas, os furacões, os maremotos, os terremotos, a crise econômica, a doença, as circunstâncias desagradáveis. Deus liga o seu megafone, Ele quer chamar a nossa atenção e quer nos dizer algo da sua parte para o nosso coração. Então, esse texto do Apocalipse, o texto de Mateus e outros mais, estão dizendo a nós como igreja que o Senhor está muito perto e que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Agora, ainda em Mateus 24, depois nós vamos dar um pulinho em Romanos, Mateus 24, versículo 12, nós temos uma declaração interessante sobre o tempo do fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. A palavra iniquidade no grego aí é uma vida sem normas, isto é, iniquidade é uma vida sem lei, uma sociedade sem lei. Pessoas que vivem sem normas, elas fazem o que elas querem com a sua vida. Se elas querem vir ao culto, elas vêm. Se não querem vir, elas não querem que ninguém pergunte por que não veio. Elas se sentem incomodadas e a ideia, a mentalidade é: o que é que você tem a ver com a minha vida? Eu vou ao culto quando eu quero. Se eu trago a minha Bíblia, é problema meu. Se eu não trago a minha Bíblia, é problema meu. Ninguém tem que me cobrar isso. Outro dia saí andando no meio da igreja para ver quem tinha Bíblia, quem não tinha. Vários não tinham, eu fui perguntando. Alguns ficaram bravos e disseram para o pastor: não traz mais esse cara aqui. Ele deixa a gente desconfortável com essa coisa de ficar perguntando: cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Mas se você não trouxe Bíblia, você é membro da igreja. Se você não é membro da igreja, não é para você. Mas se você é membro da igreja, você não trouxe Bíblia, o que é que você veio fazer aqui esta manhã? Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um barco de prazer. Isso aqui não é um lugar de distração. Como é que você não traz a sua Bíblia? Como aquela irmã que Billy Graham, quando era jovem e pastor, foi visitá-la. E depois de bate-papo, tomar um café e tal, ele falou para ela: irmã, pode trazer a sua Bíblia? Eu quero ler um texto antes de sair. E ela foi lá, trouxe a Bíblia e abriu para dar a Billy Graham. Quando ela abriu a Bíblia, ela disse: os meus óculos, há 6 meses eu não os encontro. Vocês entenderam? Ou eu preciso explicar? Eu estava na padaria outro dia, onde eu faço discipulado também, e uma das supervisoras estava chorando.
E eu me aproximei dela e falei, o que foi que houve? Eu sei que ela é membro de uma igreja evangélica. Ela disse, as coisas em casa não estão bem, meu marido, meus filhos, a situação está muito difícil e eu recebi algumas notícias agora, não posso sair daqui e a pressão está muito forte. Esse é um tempo de muita pressão para todo crente sério. Eu disse a ela, olha, eu não posso lhe dizer muita coisa agora porque você está trabalhando e eu vou atrapalhar o seu horário de trabalho. Mas eu vou lhe dar uma sugestão, uma dica. Em casa você faz isso. Leia Filipenses 10 vezes. Ela disse para mim, o que é Filipenses? E a minha ficha não caiu quando ela perguntou. Eu respondi assim, é uma carta ao lado de Colossenses. Piorou. E não caiu a minha ficha de que ela não tinha lido, não sabia o que era Filipenses. Eu disse, querida, Filipenses e Colossenses são 2 livros da Bíblia, há 2000 anos. Eles estão lá. E você pode ler. Filipenses é a carta mais alegre do Novo Testamento, escrita por um homem que estava preso, extremamente limitado. Um homem cheio de gozo no coração. Não estava amargo. Paulo não estava amargo. Não estava reclamando, murmurando, colocando a culpa em Deus e em qualquer outro. Paulo estava alegre, cheio do Espírito, quando escreve Filipenses. Então, uma carta tremendamente poderosa e abençoada. Mas por se multiplicar a iniquidade, pessoas com a vida sem normas. O que é assustador hoje para nós como igreja? É que quando a gente olha para o vizinho não cristão, para o parente não cristão, o colega de trabalho não cristão, para a sociedade não cristã, que não nasceu de novo, e nós vemos uma sociedade sem norma, com o terceiro gênero, com a homossexualidade, com a pornografia, com a mentira, com a desonestidade, com a trapaça, com não pagando impostos e com toda uma vida errada. Bom, isso não nos assusta, de certa forma, porque é normal de uma sociedade sem Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, capítulo 3, sem Deus no mundo. É normal, né? Nós estamos vivendo num mundo sem Deus. Por isso o Evangelho tem que ser pregado, a igreja tem que ser missionária, tem que falar de Cristo, não é? Tem que viver Cristo. Somos chamados, enquanto aqui, para ser uma igreja evangelística, missionária, não apenas com oração e recursos, mas com a nossa vida, a nossa pregação, nossa mente capaz de fazer uma apologética sábia, defender a fé de maneira inteligente, não é? Não de maneira xiita, fundamentalista ou pentecostalista, mas de maneira inteligente. Mas o que é que assusta? É ver que esta gente, este grupo de pessoas sem normas, está na igreja. É a igreja. Eu ontem à noite conversei com um amigo, ele me ligou e ele trabalha com literatura cristã, e tinha uma empresa nessa área, e ele, com a crise econômica, era uma empresa que não tinha títulos de autoajuda, então vendia pouco. A autoajuda vende muito, a porcaria da autoajuda vende muito. Eu escrevi um livro, alguns de vocês compraram, eu não sei se leram, eu acho que vou encontrar alguns daqui a pouco no sebo, mas a editora que me convidou para escrever, a primeira editora, falou: Josué, quer vender esse livro? Quero. Primeiro escreve autoajuda. Aí todo mundo vai comprar autoajuda e compra no instante que você escreve também. Porque as pessoas compram sem saber o que está dentro. Elas compram pelo título. E a empresa dele não caminhou nesse período de crise econômica. E ele me ligou ontem dizendo que ele fechou a empresa. E eu falei, mas vai continuar trabalhando com literatura cristã? Ele falou, com crentes eu não trabalho mais. São mentirosos, são desonestos, não pagam as contas, são trapaceiros, prometem e não cumprem. É muito difícil trabalhar com crentes. Eu disse a ele, bom, cuidado para não colocar todo mundo no mesmo saco. Há muitos membros da igreja que se dizem cristãos e que estão fazendo isso. Mas não é todo cristão sério que está metido nessa coisa.
Mas esse é um tempo extremamente delicado agora, porque quando olhamos para a igreja é como Israel no tempo de Juízes. Você pega o livro de Juízes, várias vezes o livro de Juízes diz assim: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Isto é, eu vivo como eu quero. Você chama o André de pastor, mas se o André chegar em você com simbolicamente falando, com uma faca na mão, dizendo: vou abrir a sua vida, quero saber tudo. Não. Comuna não é mais o meu lugar. Então ele não é seu pastor. Ele é só uma pessoa figurativa aqui. Na verdade, as ovelhas deveriam espontaneamente dizer ao pastor: pastor, eu quero abrir a minha vida, eu quero falar tudo, eu quero contar tudo. Claro que o André não vai ouvir todo mundo, porque nenhum pastor teria a condição de ouvir todo esse grupo aqui. Ele tem que ter, então, auxiliares, pessoas que ele discipula, mas os cristãos não querem. Eu vejo no meu discipulado, quando alguém vai para lá de outra igreja e diz: pastor, como é que é aqui? O discipulado bíblico para mim você tem que prestar contas da sua vida. Eu presto contas da minha. Há 40 anos eu presto contas da minha vida. Discipulado é prestar contas. Eu quero saber como está a sua vida, onde você vai, o que é que você faz. Eu não sou o dono da sua vida, mas eu quero saber o que está acontecendo. Como é que está o seu casamento, como você cria os seus filhos, como você gasta o seu dinheiro, que tipo de coisa você lê, que filmes você vê. Para você ser um cristão maduro, como discipulador, eu preciso saber da sua vida. Eu não sou dono, não vou dizer a cor da camisa, o time. Claro, se eu pudesse, ninguém seria corintiano, nem São Paulino, nem palmeirense. Porque eu acho que melhor é ser santo. Está escrito lá: sede santo. Mas isso eu não posso mudar. Mas seu caráter, seus relacionamentos, seu foco de vida, para onde vai, com quem vai, o que vai fazer, como vai viver a sua vida nos próximos 10, 20, 30 anos, como discipulador, eu quero saber. Senão não posso ajudar. Mas nós vivemos um tempo onde a igreja vive sem lei, sem normas. Não há rei em Israel, não há governo, essa é a ideia. Cada um faz o que quer. Então, uma pergunta antes de olhar nossa última parte em Romanos. Você crê, pense nisso seriamente, vamos lá, Romanos 8. Você crê verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento vai levar uma igreja que não o ama, uma igreja que está uma igreja que se prostitui? Pense nisso seriamente. Você crê que com esse estilo de vida que nós temos como igreja, fria, não ama o Senhor? Isso é uma palavra geral. De 10 pastores, 11 estão dizendo: a igreja não quer ouvir mais nada. As pessoas ouvem e vão embora, não fazem, não praticam, não respondem, não mudam, não são quebrantadas, não se arrependem, não confessam. A grande maioria está assim. Pense nisso seriamente. Você crê que a igreja, nesse estilo de vida, ela vai para o casamento? Eu lembro quando fui falar com Maria José para casar com ela, em 79, eu era pastor solteiro no interior de São Paulo, e eu não podia namorar. Naquela época, pastor solteiro não podia namorar. Hoje namora, transa, faz de tudo. Mas não podia. Não podia, para manter caráter ali, respeito e autoridade, não podia. Tinha que casar. Eu falei: mas eu não posso namorar, mas eu venho orando e eu descobri que eu amo você, eu quero casar com você. Quer casar comigo? Eu não tinha tempo, estava para sair da igreja, para mudar de ministério. Ela ficou assim, olhando para mim, não esperava que eu fosse tão direto.
E eu falei, ore. Orar hoje, imagina. Tem orar, não, vai já. Pegando aqui ali. Mas ela orou por uns 30 dias. E aí ela falou, olha, eu já vinha sentindo algo por você, e eu percebo que eu também te amo. Se ela dissesse para mim, não, eu não te amo, mas eu estou aqui no interior, cidade pequena, 10 mil habitantes, dificilmente vem um rapaz de fora aqui, tem que aproveitar a oportunidade. Uma família de 6 irmãs, muitas moças solteiras na igreja, várias estavam olhando para mim dizendo, é ele. Eu não penso nisso como mal, elas tinham expectativa. Deus vai mandar alguém aqui para acabar comigo. Então, um rapaz solteiro, numa igreja com 15, 20 moças solteiras, eu apareço lá, era normal que muitas moças pensassem, será que é ele? Não é? Então, Maria José disse, eu amo você, e eu quero casar com você. Se ela diz, não, eu não te amo, eu tenho assim, alguma coisa assim, como é que eu posso dizer? Ah, não sei, eu vou com a sua cara. Tá bom, então é com outro, não é comigo. Esta igreja que vai para o arrebatamento, ela precisa então lembrar de algumas coisas de Romanos 8, pelo menos 3 coisas. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Por que eu estou lendo esse texto? Porque eu falei do tempo do fim. E eu quero dizer uma coisa interessante aqui. Analistas, psicólogos, psiquiatras, pessoal que trabalha com a ciência da mente, com as questões da emoção, as questões da alma, não cristãos, alguns cristãos, mas muitos não cristãos, estão dizendo uma coisa interessante. E alguns que não creem em Deus, alguns que não leem Bíblia, estão dizendo o seguinte: quem não estiver pronto, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, para este tempo, vai quebrar. Quem não está pronto espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, mente, cabeça, fisicamente, fazendo algum exercício, cuidando da comida, cuidando dessas coisas, não vai suportar a pressão que vem agora no tempo do fim. Por quê? Os furacões, terremotos, maremotos, essas crises, a guerra, ameaças de guerra, crise econômica, isso está mexendo com a economia do mundo de tal maneira que, biblicamente, o Apocalipse fala disso, a economia vai ficar mais abalada do que já está. A situação econômica no mundo vai ficar mais complicada. Quem não está pronto para esta frase de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não conhece a Deus, não entende isso, não compreende. Paulo está falando aqui, tribulação, angústia, sofrimento, nudez, fome, perigo, espada. Quem não tem relacionamento com o Senhor, irmãos, quem só vem aqui quando quer, lê a Bíblia quando quer, eu estou sendo bem direto porque não dá tempo para ser indireto. Agora eu tenho que pregar assim, como se fosse a minha última pregação. Quem vem aqui não ora,
não tem santidade de vida, a vida conjugal está quebrada, está uma droga, o relacionamento está uma bagaça, sua vida financeira está enrolada, sua santidade não existe, sua mente está corrompida, seus olhos estão cheios de adultério e prostituição. Você está pisando no tomate de tonelada. Não vai aguentar esse tempo. Você não terá estrutura para essa batalha que vai pegar o mundo. Há uma promessa em Apocalipse que os que guardam a palavra serão guardados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo que serei guardado, eu preciso de recursos para experimentar esta guarda, entendeu? O Senhor me guarda, mas eu preciso dos recursos para que Ele me guarde, e um deles é a palavra, é o relacionamento com Deus, o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento da palavra de Deus, relacionamento com o Senhor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se isso não está claro para você, você vai culpar alguém. Você deve estar culpando Dilma, Lula, Temer. Alguém é culpado por essa crise. Não estou isentando aqui os nossos governantes corruptos do seu pecado, mas eles pecaram e merecem ser punidos, se é que serão um dia, pela sua forma desonesta de agir. Mas a nossa vida está nas mãos de quem esta manhã? A quem pertencemos, de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos. É isso que Paulo está dizendo no 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Então todas as coisas que nós precisamos para viver aqui, dentro da vontade de Deus, serão dadas a você e a mim. Deus não vai negar nada àqueles que, se você olhar Romanos 8:1, vai dizer aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estão no hall de membros da igreja. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode estar no hall de membros da comuna e não está em Cristo. Pode estar na banda, não está em Cristo. Pode estar na liderança, no ministério, pode estar na célula e não está em Cristo. Então essa promessa é para aquele que está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem direito a esta promessa. Precisa esta manhã decidir: eu vou a Cristo agora. Lá no nosso grupo, na nossa pequena igreja, um rapaz que por anos, ele é novo ainda, não tem 30 anos, mas ele já se envolveu com mais de 50 casos de imoralidade, membro de uma igreja. Mais de 50 casos de imoralidade. E outro dia na reunião começou a chorar e dizendo: eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Aí perguntou para o irmão que estava com ele: por que eu não mudo? Será que eu não sou cristão? O irmão disse: é, exatamente. Você não muda porque você não se converteu. Porque quem se converteu muda. O pecado não terá domínio sobre vós. Ele disse: então quero me converter. O irmão disse: então se converta agora já. Ele começou a gritar: eu me converto agora, eu me converto agora. Jesus, é agora, é agora. Eu me converto agora, eu me converto agora. Começou a gritar e a chorar alto, bem alto, desesperado. E o irmão disse: o que eu faço? Deixa eu chorar bastante, tem que chorar agora. Se arrepender mesmo para fazer. E se converteu. E eu perguntei para ele: o que mudou? Ele disse: minha cabeça, minha forma de pensar mudou. Está mudando. Eu agora sou um crente. Ele vai dar todas as coisas. Isso aqui significa capacidade espiritual para ver o mundo desabar no tempo do fim, capacidade emocional para ouvir. Quanta gente me ligou: José, minha filha está na Flórida, José, minha filha está na rota do furacão, eu tenho vários amigos das minhas filhas, de algumas igrejas onde elas estiveram, que estão lá. Vários me ligaram, mandaram mensagem: olha, eu tenho pastores amigos meus que trabalham lá nesta região, gente de Vencedores por Cristo, que está vivendo lá há alguns anos, Guilherme Quer, pessoal do Milagre, vários amigos estão ali. Então, um casal da Assembleia de Deus aqui, da Grande São Paulo, a filha está lá, e eles ligaram: Josué, minha mulher está desesperada, ela não sabe o que fazer. Falei: agora é hora de ter força espiritual, emocional, mental, porque o furacão pode pegar a filha dela.
Pode pegar qualquer um que está na rota, né? Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, declara em Cristo sem pecado. Não é assim que Deus nos vê. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, nesta manhã, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quero encerrar o meu tempo dizendo o seguinte: num período de tribulação, se você não está passando, você vai passar, prepare-se, porque esse vai ser um tempo bem difícil para a igreja. É um tempo do fim do mundo, é bíblico, leia a Bíblia. Esse vai ser um tempo de tribulação, de batalha, de luta para crentes sérios. É um tempo de dificuldade, é normal. A Bíblia diz que fomos chamados para as tribulações, está escrito lá. Mas o que é que eu percebo, irmãos? Cristãos que não estão preparados para a tribulação, eles desistem da fé, abandonam a fé, eles abandonam a sua crença em Deus, eles abandonam a sua vida cristã, o convívio da igreja, a comunhão com os irmãos, e eles se tornam céticos, muitos se tornam ateus, ou vão para outro ramo religioso, porque eles não tinham conteúdo para olhar para a tribulação e dizer: tribulação é treinamento, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está se movendo na minha vida, Deus está fazendo algo na minha vida quando a tribulação vem. Tribulação é treinamento de Deus. A melhor coisa na vida de um cristão são as tribulações. Elas nos treinam, trabalham no nosso caráter, nos levam à oração, à Bíblia, a um coração quebrantado, um coração que quer ouvir Deus, um coração que tem mais amor, tem longanimidade, tem paciência, tem perseverança, tem flexibilidade. As tribulações são boas. Eu pensei que vocês iam dizer amém. É porque nós ouvimos que a tribulação é uma droga. O nosso evangelho está estragado. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz que as tribulações são ruins. Ela diz que as tribulações produzem algo de Deus em nós. Agora, se você perguntar: você quer tribulação? Não, ninguém saiu correndo atrás dela e nem ora para ela vir. Mas se ela veio, eu quero passar pelo treinamento de Deus. Eu não posso escolher um dia, a hora, uma semana e um mês. Nem você. Pode ser que a sua comece hoje. Pode ser que seja mês que vem, ano que vem. Quando será? Aí é o organograma de Deus. Mas ela virá. E Deus então vai treinar a igreja, purificar a igreja, santificar a igreja, para que Ele possa encontrá-la naquele dia do casamento, em nome de Jesus. Amém? Fique pronto. Pense nisso, em nome do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, pelos irmãos e pela oportunidade de servi-los com a Tua palavra. Que ela possa ter o poder nesta manhã, mais uma vez, tomar a nossa mente, nossos pensamentos e preparar o nosso coração e a nossa mente para os maravilhosos dias do fim, quando nós vemos as profecias cumprindo-se e a igreja sendo pronta para o grande dia, o dia de Cristo. Abençoa esta igreja, abençoa a sua liderança, abençoa o André que está descansando, o Adê, as crianças, seja um bom tempo para eles. Guarda-nos aqui. Se alguém aqui esta manhã que não te conhece, seja salvo em nome do Senhor Jesus. Arrependa-se, venha a Cristo, converta-se pelo poder do Espírito Santo. Se alguém em pecado, arrependa-se nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, e mude a sua vida e restaure o seu casamento, seus relacionamentos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe os irmãos.